Atualmente, a sociedade vem se preocupando bastante com a questão ambiental, o que não era tão comum nos meados do século XX. O que acontece é que os fenômenos, as catástrofes que vêm acontecendo nos últimos anos, vêm preocupando cada vez mais, não só os cientistas, mas também a população. Então, no vídeo de hoje, eu, professor Roberto Stabile, vou falar um pouquinho sobre a questão ambiental. É a nossa aula 1 sobre meio ambiente e as questões ambientais. Importantíssimo, porque hoje a questão ambiental vem sendo difundida no mundo todo. Então, para a gente falar sobre a questão ambiental é tentar mostrar um pouquinho à população de quanto é importante a gente dar uma atenção maior ao meio ambiente. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: quando é que surge essa questão da consciência ecológica ou a consciência ambiental? Será que é só agora mesmo, depois de todas essas catástrofes, chuvas intensas, desertificação, seca em determinadas áreas, intensos furacões? Será que é a partir disso que o homem começa a pensar: eu estou impactando tanto o ambiente que ele está me respondendo de uma forma contrária? Será que é a partir disso que o homem começa a pensar sobre a questão ambiental? Bom, então vamos tentar entender um pouco. Primeiro é o seguinte: é óbvio que as questões ambientais elas são muito mais contemporâneas do que propriamente a questão produtiva. Nós falamos sobre Revolução Industrial e se pensava na Revolução Industrial no século XVIII como a grande transformação da sociedade. Só que nesse momento não se pensava em questão ambiental, se pensava em produção. E o primeiro aspecto que a gente coloca aqui realmente é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o que transformou a sociedade. E essa transformação da sociedade traz para a gente o quê? Consumo, bens, urbanização, a indústria mais moderna, hoje tecnologia, ok, mas traz também impactos ambientais, que lá no século XVIII quase não eram falados. A gente não pensava em impactos ambientais. E no século XIX, a gente já começa a ter uma ideia do que é isso. Somente no século XX é que a gente vai atentar realmente para quanto foi o impacto causado por essa modificação no sistema de produção. Então, olha só, eu coloco aqui uma ordem quase cronológica de pensar sobre a questão ambiental, ou seja, de tentativa de surgimento dessa consciência ambiental. E vocês vão ver que começa no século XX, em 1902, com a proteção dos pássaros na Europa. É uma ideia de você falar um pouquinho sobre, olha, nesse momento, e a gente está falando de sociedades que ainda são agrícolas, vamos pensar sobre a conservação ou a preservação de pássaros de determinadas regiões. Lembrando que eu vou falar sobre esse conceito de conservação e preservação para a gente conseguir entender. Em 1933, a Convenção de Preservação da Flora, também na Europa, a gente vai tentar entender o seguinte: a Europa dá o pontapé inicial a esse processo. E a gente não está falando nem de organizações mundiais. A gente não tinha isso. A gente está falando de uma Europa ou de um mundo ainda no início do século XX. E nesse início do século XX, o que nós tivemos? Tivemos duas grandes guerras mundiais. E mesmo assim existe uma preocupação sobre a questão ambiental, mesmo que mínima, mas existe uma preocupação sobre a questão ambiental. Somente em 1968, com o Clube de Roma, é que realmente vai se pensar uma questão ambiental um pouco mais consolidada. Levando em consideração o seguinte: uma das principais características do Clube de Roma era o crescimento da população que impactava o meio ambiente. Quase uma teoria malthusiana. A gente vai falar isso em população, no nosso vídeo de população, onde todo mundo que já ouviu falar sobre a teoria malthusiana sabe. Malthus relaciona o crescimento populacional à pobreza. Quanto mais a população cresce, menos espaços agrícolas eu vou ter. Consequentemente, eu vou ter fome. As guerras e as pestes equilibrariam a população. Só que, na verdade, o que aconteceu, Malthus estava certo, entre aspas, porque existe fome sim no mundo hoje, mas não é por falta de alimentos. E o crescimento da tecnologia fez com que eu tivesse muito mais alimentos do que população. O crescimento populacional é um mal para a sociedade? Ou é um mal para o mundo? É um mal para o meio ambiente? Se questiona muito isso no Clube de Roma. Mas já temos uma organização no espaço mundial, é claro, mas somente em 1972, com a reunião promovida pela ONU, em Estocolmo, na Suécia, que se começa a debater sobre a questão ambiental. E sabe qual era o principal tema nessa época? Desenvolvimento zero ou desenvolvimento a qualquer preço, a qualquer custo. É como se eu falasse o seguinte: olha, o que nós vamos escolher?
Desenvolver nada ou desenvolver, mas a gente vai ter impacto. E o que vocês acham que os países escolheram? Certamente, desenvolvimento a qualquer custo. Lembrando que a gente estava na década de 70. Ou seja, ainda não tinha, como eu posso falar, os impactos que a gente observa nos últimos anos. Não tinha essa reação da natureza sobre a sociedade. Então, em 1972, por mais que eu iniciasse o processo de consciência ecológica, de consciência ambiental, ainda não tinha todo esse processo que nós conhecemos em termos de impactos ambientais, desmatamento, desertificação. Ainda esses fenômenos que já existiam não estavam tanto na mídia, já que a gente estava ainda passando por uma terceira revolução industrial. Ou seja, passando por uma terceira revolução industrial, onde a produção, o consumo, os bens se tornavam cada vez mais entretidos na questão da tecnologia. Somente em 1992, e aí a grande reunião ecológica da ONU, que foi a Rio 92, ou a Eco 92, como chamam, que se consolidou a ideia da consciência ecológica, de se pensar muito sobre a questão ambiental. Nessa reunião ecológica, tivemos uma discussão sobre todos os aspectos: biodiversidade, pesca, desmatamento, agricultura, tudo sobre o meio ambiente e sociedade. E aí começa, de uma certa forma, o desenvolvimento de algumas ideias importantes. E a principal ideia que vai se consolidar, porque não é de agora, da década de 90, ainda é da década de 80, surge o termo desenvolvimento sustentável, que a gente colocou aqui, ó, desenvolvimento sustentável. Qual é a ideia do desenvolvimento sustentável? Bom, o nome já diz, desenvolver sustentavelmente. Ok, se fosse muito simples da gente colocar, mas existem alguns aspectos mais importantes. Primeiro, do desenvolvimento sustentável que se coloca aqui, não é somente usar de forma sustentável, isso é fundamental, mas principalmente pensar nas gerações futuras. E aí, quando a gente começa a pensar nas gerações futuras, a gente começa a ter que pensar nas gerações futuras, a gente começa a ter que entender que eu posso consumir, mas se eu consumir de forma errada, ou consumir demais, ou degradar aquele ambiente, eu não vou ter lá na frente, para os nossos filhos, para os nossos netos, essa determinada matéria-prima ou elementos dessa natureza. Então, pensar sobre gerações futuras foi, de uma certa forma, o alicerce do desenvolvimento sustentável. Desenvolver de forma sustentável é tentar criar alternativas que as pessoas no futuro possam ter o meio ambiente que a gente tem agora, de uma forma muito bem pensada, onde eles possam usufruir desse meio ambiente de forma adequada, quase da mesma maneira que a gente utiliza hoje. Por quê? No decorrer dos anos que estavam se passando, antes de se conscientizar sobre a questão ambiental, nós não teríamos um mundo para as gerações futuras. E aí começa o questionamento dos países, porque surge uma série de interrogações. As primeiras interrogações é o seguinte: quem polui mais? Quem polui menos? Posso colocar aqui um ranking por exemplo, de emissão de gases, que se falou muito nessa questão da Eco 92. Emissão de gases. Nessa época, nem se falava sobre a China. Hoje, o principal emissor de gases é a China, que corresponde aproximadamente a 29% dos gases emitidos no planeta. Então, olha só o que era 1992 e o que é hoje. Então, pensar no meio ambiente é estar sempre se atualizando com os números e com as questões dos países. Sabemos muito bem que os países desenvolvidos são aqueles que mais poluem. Então, se eu fosse colocar na emissão de gases poluentes, como eu citei o exemplo da China, eu poderia citar China em primeiro, Europa, ou União Europeia e Estados Unidos. São as grandes potências mundiais. Consequentemente, são aqueles que mais consomem, são aqueles que mais produzem, são aqueles mais que emitem gases. E, consequentemente, são esses que mais impactam o meio ambiente. E aí? Como é que a gente vai pensar sobre essa questão, levando em consideração que os grandes poluidores são grandes potências mundiais? Bom, algumas ideias são interessantíssimas aqui nesse cenário. Entender um pouquinho o que é preservação e o que é conservação. Porque a gente usa as duas palavras praticamente de forma igual. E elas não são iguais. Preservação e conservação são coisas bem distintas. E olha só a importância disso. Preservação. Quando você fala assim, não, tem que preservar. O que é preservar? Preservar tem muito a ver com a intocabilidade. Ou seja, preservar tem a ver com você não mexer mais ali.
Se aquela região é uma região preservada, é que ninguém vai chegar ali naquela área. Ela vai ficar intacta. Isso é preservação. Agora, numa sociedade moderna como a nossa, uma sociedade contemporânea como a nossa, será que é possível fazer isso em todas as regiões? Ou nós temos que selecionar determinadas áreas que têm aspectos importantes como fauna e flora que precisam ser realmente preservados, porque senão estarão em extinção em pouco tempo? Seria essa a ideia. Já a conservação, que é um termo muito mais utilizado, por quê? Porque a conservação tem a ver com o uso sustentável de determinada região. Ou seja, você cria regras para que aquela região seja utilizada de forma até do extrativismo, mas uma regra que coloque determinados elementos ali onde haja exploração, mas sem causar danos na questão ambiental. Então, conservação você pode usar, não pode impactar, mas pode usar. Então, esse é um aspecto importante. Preservação e conservação são coisas distintas. Preservação tem a ver com a intocabilidade e conservação tem a ver com o uso sustentável. Você pode ir lá, explorar, por exemplo, os seringueiros, a borracha do látex, por exemplo, em relação na Amazônia, no norte do país, ou própria extração do açaí, ou extração de determinado palmito, por exemplo, está relacionado ao uso sustentável. A intocabilidade é aquela região que não pode ser tocada de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu posso ter espécies ali em extinção que sejam fundamentais para o equilíbrio daquela natureza. A gente está sempre pensando no equilíbrio da natureza. Porque às vezes quando você pensa no desmatamento, ou pensa na exploração de determinada área, a gente não leva em consideração o equilíbrio ambiental naquela região. E o equilíbrio ambiental é fundamental para você manter aquela fauna ou aquela flora, ou as duas, de uma certa forma, vivas e mantendo um equilíbrio para o desenvolvimento. Bom, algumas questões ambientais que são bem colocadas e hoje se fala muito sobre elas, e nós vamos trabalhar cada uma delas nas aulas de questões ambientais. Por que eu estou colocando isso? A gente vai começar a pensar o seguinte: como é que é o nosso uso no dia a dia? Como nós utilizamos o nosso ambiente, a nossa natureza? Será que nós utilizamos de forma sustentável? A gente conserva bem a natureza? A gente está utilizando tudo corretamente? Ou a gente está impactando muito mais do que a ideia de sustentabilidade? Nós vivemos num grande centro urbano. Na verdade, o Brasil é um país urbano. Então, quando a gente pensa nas questões ambientais, a gente pensa em emissão de gases, em poluição sonora, nesses aspectos. A gente tem que levar em consideração outros elementos que são fundamentais. Vou dar um exemplo: no Rio de Janeiro, no ano de 2020, nós tivemos problemas com a água. A água é um elemento fundamental? Você sabe quanto se custa, quanto se usa de água para fazer uma camisa como essa que eu estou utilizando? Uma calça jeans, por exemplo, um automóvel, um computador? A gente chama isso de uso virtual da água. A gente também vai ter uma aula somente sobre isso. Então, são coisas que são fundamentais para a gente conseguir entender. Bom, olha só os elementos que eu coloquei sobre questão ambiental. Primeira, emissão de gases. É o mais falado de todos. Hoje, quando se fala sobre uma convenção, por exemplo, Protocolo de Kyoto, vocês sempre ouviram falar. Qual é a principal ideia do Protocolo de Kyoto? É reduzir a emissão de gases poluentes. Agora, o Acordo de Paris, aconteceu alguns anos atrás. Qual a principal ideia do Acordo de Paris? Redução da emissão de gases poluentes. A preocupação com isso, porque você tem chuva ácida, tem efeito estufa, tem o buraco da camada de ozônio, inversão térmica, ilhas de calor, vários elementos urbanos relacionados a essa questão da emissão de gases poluentes. Desflorestação. Aí você fala assim: que isso? Que palavra é essa? Está se usando muito essa palavra, por isso que eu coloquei. Mas é igual ao desmatamento ou desflorestamento, é a mesma coisa. É quando você fala da retirada da vegetação. E isso causa uma série de impactos. A gente também vai falar sobre isso quando falarmos sobre impactos nas áreas florestais. Por que isso causa uma série de impactos? A gente tem relacionado com o solo, a gente tem relacionado com o ambiente, o habitat dos animais, a extinção, os povos que vivem na floresta, ou seja, uma série de elementos. Proliferação de pragas e pestes, vários elementos estão relacionados a isso, inclusive a quantidade de chuvas. Existem vários aspectos relacionados à desflorestação. O uso da água, foi o que eu falei agora. Será que a gente está usando de forma adequada? Será que a gente está utilizando a água sem desperdiçá-la, por exemplo? Sabia que 70% da água vai somente para a agricultura? A gente utiliza muito pouco, mas a gente também tem que se alimentar. Então, 70% da água do planeta
que eu digo a água doce, ela é destinada à agricultura. Então, quando a gente usa determinada quantidade de água, 70% dela está indo para a agricultura. E aí você tem indústrias, você tem serviços, você tem comércio e você tem a população. E aí você distribui os outros 30% por esses. Então o uso da água também é fundamental. Como eu comentei, quando você faz uma camisa dessa, quantos de água se utiliza? 100 litros? 50? 80? É mais ou menos dessa forma. Isso é o uso virtual da água, que é uma coisa que a gente nunca ouviu falar. Muita gente nunca pensou sobre isso. O uso do solo. A gente está falando de agricultura, a gente não está falando de água, a gente está falando de agricultura também. Então, a gente precisa do alimento. Se você utiliza o solo de forma inadequada, consequentemente, você não vai ter lá na frente a produção que você estimava. Consequentemente, você não vai conseguir alimentar a população ou não vai vender aquele alimento. Ou seja, o uso do solo é fundamental para também a sociedade no futuro. Ou seja, o uso do solo é fundamental para que a gente tenha uma sociedade, como eu posso falar assim, alimentada, sem desigualdade, sem problemas em relação ao uso ou ao consumo de alimentos. Nós sabemos muito bem que isso não está relacionado somente com o uso do solo. A gente também tem que levar em consideração a desigualdade do determinado planeta, do país ou de uma região tal. Mas o uso do solo ele é fundamental para a produção, sem aspectos diferentes disso aí. Destino do lixo. Para onde vai o nosso lixo? A gente faz uma coleta seletiva? A gente sabe o que é reciclagem? A gente faz todo esse processo adequado? A gente está consumindo muito? A gente não está conseguindo reutilizar o nosso lixo? São aspectos fundamentais. Só para dar um exemplo, no documentário do Que Mundo é Esse? Se mostrou um lixão em Gana, o lixão de eletrônicos, o maior lixão de eletrônicos do mundo. Os países europeus mandam seu lixo eletrônico para Gana. E aí se mostra o seguinte, como é que é fácil você pegar o seu lixo, mandar para outro país e eles se viram com os impactos ambientais desse lixo. A preocupação com o lixo, principalmente na sociedade que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade extremamente digital, tecnologia cada vez mais avançada, vários equipamentos, com essa questão do descarte ou que nós chamamos de obsolescência programada, aquele produto que você sabe que tem uma duração, tem um tempo de vida, porque ele fica ultrapassado, e depois você joga fora. E aí, esse lixo vai para onde? O que acontece com esse lixo? Ele contamina o solo também. Não esqueça disso. Ele contamina a água. Para onde vai esse lixo? Será que ele está sendo descartado de forma adequada? Então a preocupação do lixo é muito grande, principalmente nos grandes centros urbanos. O uso da energia. Que tipo de energia que a gente utiliza? Ou seja, meu país é o quê? E eu vou dar um exemplo. O Brasil é um dos países que utilizam muito energia alternativa. Nós temos uma diversidade de energia muito grande. No entanto, o petróleo, o carvão, ainda continuam sendo bastante utilizados praticamente em todo o mundo. Então está se revendo esse aspecto nesses últimos anos, quando a gente está passando da terceira revolução industrial para uma quarta revolução industrial. A fome e a miséria. Mas a fome e a miséria é um problema ambiental? Passou a ser um problema ambiental também. Atinge a população porque tem a ver com a questão do solo, tem a ver com a questão da agricultura, tem a ver com uma série de questões importantes. E quem quer uma população que passa fome, está na miséria, e você pensar na questão ambiental? Olha só que problema. E por último, é claro, a fauna e a flora, quando nós falamos na questão, principalmente em termos de desmatamento, extinção de determinados animais, as questões relacionadas ao equilíbrio ambiental. Por que o equilíbrio ambiental? Há pouco tempo eu coloquei no meu Instagram a expansão de uma nuvem de gafanhotos no norte da África e indo em direção ao Oriente Médio, em áreas agrícolas. E vocês sabem muito bem que esses países são países que produzem muito para a Europa e para os Estados Unidos. E os países europeus estavam muito preocupados com isso. Não que não tenha atingido países europeus, já atingiram, por exemplo, o sul da Itália, algumas nuvens dessas de gafanhotos. O problema todo é, quando você atinge essa população ou atinge essas regiões, o que acontece é que a produção que deveria ser destinada à exportação, ela não ocorre. E você diminui o dinheiro, ou diminui a venda, consequentemente, você aumenta a desigualdade nessas regiões. Além de, nas agriculturas de subsistências pequenas nessas regiões, quando uma nuvem de gafanhoto passa, praticamente destrói a comida daquela vila, daquela população que estava contando com aquela plantação. Então, isso também é um aspecto importante, porque o desequilíbrio na cadeia alimentar, dentro do meio ambiente, faz com que haja esses impactos. E, infelizmente, isso afeta diretamente a sociedade, principalmente os mais vulneráveis. Então, quando você fala na questão ambiental, você está lidando uma série de elementos. Não só o meio ambiente, mas a sociedade num todo. Então, isso é a importância do estudo das questões ambientais. Bom, na aula número 2, nós vamos falar sobre desmatamento, causas e consequências disso. Como é que isso está acontecendo, principalmente nos países mais pobres. Então, galera, foi um prazer muito grande. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar o joinha da nossa aula.
e, é claro, esperar a aula número 2. Foi um prazer muito grande. Até a próxima aula.